Daí galera, tudo bem? Continuando a nossa série então sobre a oração modelo, né? Jesus ele nos ensina a orar. E na sua palavra, em Mateus, no capítulo 6, ele nos mostra em detalhes, através da oração modelo, uma forma da gente se comunicar com Deus, uma forma da gente estabelecer uma cultura de oração, né? E dando seguimento dentro da nossa série de vídeos sobre a oração modelo em si, nós estamos no versículo 11 do capítulo 6 de Mateus, que diz assim: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, certo? Eu tenho entendido que a primeira parte da oração modelo, ou seja, aquilo que nós oramos até esse momento, ele está fortemente relacionado com o reino de Deus e aquilo que é estritamente divino, vamos dizer assim, né? E a partir de agora, a gente acaba entrando em uma área de petição que ela também está relacionada com uma figura humana, com uma área humana de atuação e de exercício, né? E dentro dessa esfera, mesmo estando correlacionado com o reino de Deus, eu consigo ver alguns pontos interessantes sobre essa petição, sobre o pão nosso de cada dia, né? O primeiro ponto interessante que eu vejo nessa narrativa é o suprimento de Deus de uma necessidade diária do homem, né? E é muito fácil estabelecer uma conexão entre essa petição e a peregrinação do povo liberto do Egito, né? Onde todo dia Deus dava o maná, né? Que bom que maravilhoso é, que consolo bacana, né? A gente entender que Deus nos supre diariamente. Olha que grande presente de Deus, né? Um Deus supridor, um Deus que é fiel ao seu povo, um Deus que é fiel aos seus filhos, que não deixa faltar nada. Esse é o nosso Deus. Ele nos supre em tudo que a gente precisa. Aí talvez você pense assim, mas então se Deus está falando que é pra gente pedir só pelo pão do dia, então eu não devo me preocupar com o dia de amanhã. É mais ou menos assim. Eu creio que nós não precisamos ter uma ansiedade exacerbada sobre o dia da manhã. Isso não é saudável, né? A gente precisa crer que o Senhor nos supre em cada dia. Mas há vários registros bíblicos que nos exortam, nos ensinam a planejar, a sonhar, a nos preocupar com as nossas finanças, né? Então, nós orarmos pedindo o pão do dia e entendermos que Deus nos supre assim como supriu o povo do Egito, não nos coloca em uma zona de conforto e de preguiça. Deus não aprova esse tipo de conduta no meu ponto de vista, né? Então, agora, que é fato uma coisa confiando em Deus, nós podemos ter uma vida mais leve acerca daquilo que nós sonhamos, planejamos e necessitamos, entendendo a vontade do Pai, ao mesmo tempo em que somos supridos por esse bom Pai. Que bom isso, né? O segundo ponto de importância que eu vejo nessa petição é que nós também somos supridos por um pão não literal. Aliás, é isso mesmo, por um pão não literal. O que eu quero dizer? Sim, quando oramos sobre isso, estamos orando sobre a nossa necessidade física e material. É verdade que a gente está orando sobre a nossa provisão de alimento. É verdade isso. Mas, vamos ler junto comigo aqui na Bíblia, em João, capítulo 6, a partir do versículo 25, tá? Então a gente vê no começo do capítulo o milagre da multiplicação e depois a gente consegue ver um grande ensino de Jesus acerca da multiplicação dos pães. Diz assim, João, capítulo 6, a partir do versículo 25. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês.
Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então perguntaram-lhe: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então perguntaram-lhe: que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? O que farás? Os nossos antepassados comeram um maná no deserto, como está escrito. Ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Então aqui a gente consegue aprender algo maravilhoso de Deus, em alguns aspectos também. Primeiro, Jesus nos recomenda a não trabalhar fixadamente apenas por uma comida que vai depreciar, que vai estragar. Mas ele nos leva a romper em entendimento, a entender que nós precisamos trabalhar por coisas que são eternas, por coisas que estão relacionadas com o seu reino, com o reino dos céus, né? Outra coisa importante sobre esse pão não literal, ao qual nós também podemos pedir nas nossas orações, é que o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Então a gente olha para um ambiente onde a gente pede um pão que nos alimenta e sacia a nossa fome momentânea, mas que depois a gente vai precisar de novo. Enquanto Deus oferece um pão que veio do céu para salvar o mundo, para saciar o mundo. Esse é Jesus, aquele que nos sacia, aquele que é suficiente em nós, né? E outro ensinamento que Deus nos dá em meio ao pão é: aquele que vai até ele não terá fome, e aquele que crê nele não terá sede. Então sim, nós oramos pedindo o pão como um alimento, mas que maravilhoso é entendermos a dependência de Deus de um pão diário, mas também de um pão que nos conduz à vida eterna, que é Ele próprio, né? Então que a gente possa buscar isso, porque entender isso e buscar isso em nossas vidas nos enriquece a vida. A gente buscar a Cristo como o saciador da nossa necessidade, da nossa fome e da nossa sede, né? E por último, mas não menos importante, a gente diz assim: o pão nosso de cada dia. Então, novamente, a gente percebe o reino nos direcionando para algo que não é individual. O reino de Deus sempre direciona para o coletivo, sempre. É sempre em prol da comunidade, em prol da igreja do Senhor, em prol dos filhos de Deus, né? Veja bem, mas isso também nos coloca em uma posição de responsabilidade. Nós não podemos esquecer que nós oramos pedindo pelo coletivo, porque quando recebemos, devemos lembrar do coletivo, em generosidade. Quando nós somos abençoados por Deus com o pão nosso, nós precisamos entender que é um ato de egoísmo comer todo esse pão. Então, se nós pedimos: dá o nosso pão, Senhor, e quando a gente recebe esse pão, a gente come todo ele, a gente está sendo egoísta. Porque a gente pediu no coletivo para o coletivo, mas a gente não quer usufruir do coletivo. Isso é egoísmo, né? Então, quando a gente pede, a gente tem que ter fé e uma decisão convicta de que ao receber, nós vamos ser generosos e compartilhar. A gente vai ter sim aquilo que é a minha parte, o meu pão, mas a gente pede o nosso. Então, quando eu recebo, eu compartilho, né? Olha só que legal o que o Papa Francisco falou acerca desse tema, tá? É mais ou menos assim o que ele falou: se eu não tiver uma ação de generosidade com o pão nosso que eu pedi, ou seja, se eu comer todo o pão que era nosso, eu estarei me apropriando de um pão que não é meu. Olha só, se você recebe o pão nosso que você pede na oração e você não compartilha, você está roubando. É isso que o Papa Francisco falou. E ele falou mais.
ele falou assim, ó, o pão que pedimos a Deus pode se tornar o pão que nos acusará diante dele. Olha que pesado isso, né? E eu creio nisso. Eu creio que aquilo que Deus nos dá, segundo a nossa petição, requer de nós uma responsabilidade sociológica, filosófica e relacionada ao reino de Deus. E se eu não respondo a isso, eu responderei diante de Deus. Porque o pão que eu neguei faltou para alguém que precisava ser suprido através da minha vida. Você entende a sua responsabilidade diante do reino de Deus e diante da oração que você ora com as suas palavras para o Senhor? É muito importante a gente estar conectado com essa verdade. O questionamento do Papa, né? Por que nós pedimos um pão nosso se nós não queremos compartilhar? Então não peça no coletivo. Não sei se o que Deus vai te dar, mas não peça no coletivo. Honre a tua petição no momento em que você receber aquilo que você pediu, né? É muito importante. Eu gosto de entender que o ápice do milagre da multiplicação não foi a multiplicação do pão, mas foi a partilha desse pão que foi multiplicado, né? Tudo que nós conseguimos porque há uma graça de Deus específica sobre a nossa vida, sobre toda a criatura e filho. Há uma graça de Deus. E essa graça é o que nos permite reinar em vida, indiferente da forma, certo? E a maneira como nós respondemos a isso é importante diante de Deus. Que o fruto dessa dependência de Deus possa nos levar a viver uma vida que enriqueça a nós mesmos e as pessoas que estão perto de nós, não só de maneira financeira. E que a gente possa sempre lembrar em gratidão que o Senhor é a nossa provisão. Lembrar dos necessitados que estão perto ou longe de nós em nossas orações. Amém? Então eu quero te pedir que você envie essa mensagem para o maior número de pessoas que você puder. Que você curta esse vídeo e também ative as notificações para que a gente consiga alcançar mais pessoas. Porque eu acho que é muito importante a gente entender o nosso papel de generosidade no momento em que nós somos supridos em nossas orações a Deus, amém? Então, eu conto contigo, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, tá bom?